Fala, Beth, bom dia, tudo bem? Mais uma live. Eu sou o Felipe Cambruzzi. E se você está assistindo essa live gravada, aperta no botão que está aqui, você vai assistir o replay até o final. E quem está chegando aqui ao vivo vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas comigo. A Mari está entrando agora, a Alessandra, o pessoal está chegando agora, eu vou dando espaço, vou dando um tempo, alguns segundos para vocês chegarem, irem se ajeitando, irem se acomodando. Essa é uma live para veterinários tirarem as dúvidas com relação a vendas, com relação a clientes, com relação a faturamento, como que faz para faturar mais. Aqui eu dou a oportunidade de um médico veterinário interagir comigo, perguntar, eu abro caixinha de perguntas, a gente faz consultoria, a gente faz live com convidados veterinários e especialistas em áreas diferentes. Então aqui é o lugar para você. Eu vou fazer 3 lives por dia, a gente já está fazendo 3 lives por dia, às 6 e 10 da manhã, então é café, almoço e janta com o Felipe. Vocês vão enjoar de mim, não pelo bom sentido, vocês vão enjoar de conteúdo, vocês vão enjoar de aprender. Claro que a gente não enjoa de aprender, a gente quer sempre aprender mais, cada vez mais e mais e mais. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, se você está chegando aqui, antes de a gente começar, o Instagram ele demora um pouquinho para entregar para as pessoas. Você já convida os colegas de vocês. Aquele colega mais dorminhoco, que está dormindo até mais tarde, o veterinário, o seu colega que você sabe que está dormindo, acorda ele. Vamos acordar ele para se desenvolver junto com a gente, para aprender a faturar 10 mil por mês, trabalhando 2 dias por semana. Aqui é o lugar para ele, então convida esse veterinário para vir para cá. O lugar dele não é na cama, o lugar dele é aqui com a gente, para se desenvolver, para aprender. Principalmente aquele recém-formado, que não tem experiência, que tem dificuldade em encontrar emprego, porque tem insegurança de trabalhar, não sabe como faturar, não sabe como ganhar melhor. Ele trabalha há 10 anos, passou por diversas áreas da medicina veterinária, trabalha há 10 anos como médico veterinário e está ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil, está descontente com a profissão. Aqui é uma oportunidade, aqui é o lugar para a gente ensinar, para a gente ir junto para faturar 10 mil trabalhando 2 dias por mês, tá? Aqui eu ensino veterinários a fazerem isso, a faturar 10 mil trabalhando 2 dias na semana. Beleza? Ó, uma pergunta que chegou, eu sempre abro caixinha de pergunta, né? Então, um tema que eu queria falar para vocês hoje, que é bem legal, é relacionado a clientes, tá? Ó, já chamo os vets para cá, pessoal. Aperta no aviãozinho aqui e vai chamando, ó. Chama todo mundo. Vamos lá. Chama. Sextou, pessoal. Sextou. Bora. Ó, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô chamando os vets. Tô convidando a galera para cá. Quando eu aperto no aviãozinho, aparece uma lista. Aí eu posso selecionar as pessoas que eu quero chamar para cá, tá? Você pode fazer isso também, faz isso. Quem fizer isso, coloca aqui, eu compartilhei, que eu sei que você me ajudou a ajudar mais pessoas. Então chegou uma pergunta ontem, enquanto vocês vão fazendo isso, e vocês já podem ir pensando nas perguntas para colocar aqui nos comentários, tá? Chegou uma pergunta ontem não, essa semana, não lembro o dia, perguntando sobre dicas para conquistar o cliente na avaliação e fechar com ele. Dica para já fechar o negócio, já fechar um atendimento, já fechar uma contratação, isso na primeira avaliação. O que é essa primeira avaliação, pessoal? Quando a gente vai atender em domicílio, a gente faz uma prévia. Isso até é um gatilho, eu quero falar hoje sobre gatilhos mentais para vocês, alguns gatilhos muito interessantes que fazem com que o tutor ele confie mais no nosso trabalho, a gente entrega mais valor para ele quando a gente usa esses gatilhos mentais, a gente se conecta mais com ele quer devolver isso para a gente, gatilho da reciprocidade. Existem vários gatilhos mentais que a gente aplica, que a gente, na nossa fala, que a gente explica o nosso trabalho para ele entende melhor e ele confia mais no nosso trabalho, tende a gerar engajamento, tende a gerar confiança e ele vai querer contratar o seu trabalho, tá? Essa primeira avaliação é a primeira visita que você faz para o cliente. Eu me propunha, inclusive, antigamente, quando eu fazia esse trabalho, quando eu comecei, eu fazia o primeiro atendimento gratuito. Eu ia, era rápido, só para mim conhecer o cão, conhecer a família, conhecer as pessoas, explicar o meu trabalho. Eu era novo em Goiânia, ninguém me conhecia, eu precisava apresentar meu trabalho de alguma forma. E era uma forma que eu encontrei, né? Eu fazia isso gratuito, porque não demandava custo para mim.
era explicar. Era uma avaliação que eu fazia com o cão, uma avaliação comportamental, direcionada ao aconselhamento veterinário. Então eu aconselhava os tutores e tal. Não tinha como ele não fechar dessa forma. Eu segui uma série de apresentação ali quando eu chegava lá, na casa dele, que fazia com que despertasse o interesse dele pelo atendimento. Não tinha como ele não fechar. Era meio que impossível ele dizer não pro atendimento, para fechar o atendimento com ele, né? O processo. E aí eu usava algumas coisas, né? Eu usava uma coisa que era muito importante, que é a pergunta. Eu queria me aprofundar hoje mais nessa pergunta. Eu respondi ela já, só que eu queria me aprofundar nos gatilhos mentais que a gente usa. Eu usava, por exemplo, manual. Eu entregava um manual para o cliente. Toda visita que eu fazia, a primeira visita, era praxe, era padrão. Esse negócio padronizado te dá mais segurança, você consegue atender mais pessoas quando é padrão, e passa mais confiança para o cliente. Eu entregava um manual do tutor, era o manual do tutor, com recomendações para ele seguir. Ele seguia essas recomendações tanto no dia a dia do cão, para fazer a rotina do cão, quanto para chegar para o próximo atendimento. Isso me ajudava bastante. Além de eu gerar essa autoridade, essa confiança no tutor, ele gostava, porque muitas vezes eram marinheiros de primeiras viagens, os tutores eles não sabiam como fazer aquilo. Então eu, como veterinário, entregava aquele material para ele. Então você precisa fazer isso. Você precisa não, é uma coisa, é legal de se fazer, tá? Uma dica que eu dou. E eu ensino isso no Viver de Cão. Esse manual vai orientar com relação à alimentação antes do treino, alimentação antes do atendimento, manejo, rotina diária, coisas simples, coisas básicas, que é fácil de ele ler, fácil de entender e que vai ajudar bastante, tá? Outra coisa que eu fazia era um termo de compromisso, uma folha simples, uma folha só frente, escrita na frente, com alguns dados com relação a orientações que ele tinha que fazer para os atendimentos, que ele tinha que se preparar principalmente com relação à alimentação. Tá? Aí eu entregava para ele. Esse material, pedia assinatura, ele assinava. E eu tinha um controle dos atendimentos, né? Eu fazia o controle ali, anotava todos os treinamentos, eu anotava, todas as avaliações eu anotava. Isso passava confiança para ele, tá? Eu estava usando um gatilho ali, um gatilho mental chamado autoridade, que eram coisas que eu estava fazendo para ele ali, que despertava nele, despertava em mim uma autoridade. Ele me via como uma autoridade por conta disso, pelo conhecimento que eu passava para ele, pela confiança, pela pontualidade. Então essa é uma coisa importante também, a pontualidade, sempre no horário exato. Às vezes eles achavam até estranho que eu chegava no horário. Eu chegava muitas vezes na frente para atender, na frente da casa da pessoa, ou lá no condomínio. Eu chegava 5 minutos antes, às vezes, e eu ficava esperando, ou 10 ou 15, eu ficava lá esperando dar o horário. A hora que chegava no horário eu entrava. Isso conecta muito com o tutor, porque ele tem a rotina da casa dele. Ele está abrindo as portas para você, então ele precisa ter confiança em você. Você está entrando, você está invadindo, você é um estranho. Por isso que essa primeira avaliação gratuita passa muito isso, essa confiança para o tutor. Você se conecta com ele, ele vira seu amigo. Isso é muito legal de fazer, tá? Isso vai te ajudar a faturar muito mais, porque você vai ter muito mais clientes. Quando você desperta esse gatilho da autoridade, a gente desperta isso na pessoa, né? A autoridade é uma coisa que para uma pessoa é autoridade, para outra não é. Por isso que não é uma coisa engessada. Para algumas pessoas eu sou autoridade, para outras não, entende? É uma coisa que eu disparo na pessoa para gerar essa autoridade. Eu fazia isso com os clientes, fazia isso com os tutores. Isso ajudava no meu faturamento, porque eles tendem a confiar. Quando confia, indica mais, fecha mais atendimentos, e essas indicações são importantes. A indicação é outro exemplo de gatilho mental. Prova. Existe prova e prova social. 2 gatilhos mentais diferentes.
São parecidos, mas tem um viés diferente. A prova é quando alguém te elogia, alguém faz um comentário elogiando, alguém faz uma postagem ou te mostrando a transformação e ela fala isso para outra pessoa. Ou ela posta no Facebook, ou ela posta no Instagram, mostrando a transformação que você, Vete, causou na vida dela. Você mudou o comportamento do cão e ela conta isso para as pessoas. Quando ela faz isso, essa pessoa ela está gerando uma prova de que você é autoridade naquilo, você entende do assunto e você resolveu o problema dela, tá? Isso conecta com as pessoas, isso é uma prova de que você tem resultado, tá? Isso é muito legal, é um elogio, uma indicação, uma transformação. Isso faz com que o veterinário fature muito mais. O meu salto de faturamento começou assim, indo de R$500 por mês aos 10 mil, 20 mil, depois 20, né? Ou dos 500 aos 10 mil trabalhando 2 dias, porque tinha indicação. Se não tivesse indicação, eu não conseguiria, tá? Foi o que aconteceu, a prova. Então a prova é muito importante. A indicação, depois de várias pessoas, foi a prova social. Prova social são várias pessoas indicando, elogiando, mostrando que estão fazendo aquilo. Então o que eu usava como prova social? Eu postava as pessoas fazendo os treinos, os clientes, né? Fazendo os treinos, eles treinavam e me mandavam vídeo, eu postava os alunos que eu estava atendendo, fazia esse tipo de postagem. Esse tipo de postagem é prova social. Aí o cliente, quando ele via eu com vários atendimentos, ele tende a confiar mais, porque é natural isso. Não é uma mentira, é uma verdade, né? Como tem mais cliente é porque é melhor. Por exemplo, uma coisa que acontece nos restaurantes. Fila do restaurante. Olha só, se você está passando, você está andando na rua, de repente você viu 2 restaurantes, 2 portas diferentes. Numa tem fila e na outra não tem fila. Qual que você prefere? Hein? Eu vou na que tem fila, porque me passa mais confiança, passa mais segurança. Eu penso assim, se tem fila nesse restaurante, é porque ele é bom. As pessoas estão ali querendo aquele serviço, aquela comida, aquilo. Então eu me identifico com aquilo. Com o tutor é a mesma coisa, ele olha onde tem fila, tá? Então isso é muito legal de fazer. É outro gatilho mental que dá para usar bastante. Prova social ajuda demais a crescer, ajuda demais nas indicações. A indicação é muito valiosa pra gente, Vete. Tanto dos tutores quanto dos colegas veterinários. Como que eu fazia isso para os colegas me indicarem? Eu me apresentava de forma idônea, mostrando a minha qualidade no atendimento, e eu me propunha a fazer coisas que não visando só o dinheiro no começo. Eu fazia assim, ó, eu fazia eventos, fazia palestras, fazia workshop com os veterinários e me colocava à disposição assim, ó, se você falava, Pedro, se você quiser, você está abrindo a clínica, se você quiser que eu faça uma palestra, eu estou aqui à disposição, posso te ajudar com isso. Eu faço uma palestra falando de comportamento, falando de comandos, para os tutores, né, coisa básica, e os tutores, os seus clientes vão ficar muito contentes, eles vão aprender bastante. Isso gera valor para você, eu não vou te cobrar nada. O que eu quero é uma parceria, a gente faz uma parceria, você indica, quando aparece serviço de modificação comportamental, de maus comportamentos e transtornos comportamentais, que o seu veterinário ele não é especialista nisso, você, o dono da clínica, falando com o dono da clínica, você me indica. Ou falando com o veterinário, se você não consegue lidar com isso, porque muitos veterinários não gostam disso, não querem, porque eles não têm estudo, não têm confiança, não têm entendimento no comportamento, aí eles querem passar para outro. Só que se não tiver um veterinário ali à disposição, eles vão tentar por conta, vão errar, e aí vai queimar o filme dele, porque ele tentou fazer algo e não deu certo. Então a melhor coisa que vocês podem fazer como veterinários é indicar. Quando você não sabe fazer alguma coisa, ou você está inseguro numa área, indica para outra pessoa. Quando você indica, você está passando autoridade para aquela pessoa, confiança. Cara, estou indicando para você, não é porque eu estou preocupado em perder o cliente, é porque eu quero resolver o problema. Me ajuda. Você é especialista nessa área, você é especialista em dermatologia. Me ajuda a resolver esse problema de pele? Assim que funciona as parcerias. Esse veterinário ele vai te indicar muito, 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 muito. E quando você
Você não precisa nem indicar ele a primeira vez para ele te indicar, que é outro gatilho mental, que é a reciprocidade. Já vou falar sobre ele. Mas quando você se coloca à disposição dele, falando assim, eu te ajudo no que for preciso para resolver os problemas de comportamento que aparecerem na sua clínica. Os clientes que aparecerem para você com problemas de maus comportamentos, você pede auxílio para mim que eu vou te ajudar. Ele se sente, ele tira um peso das costas, porque antes ele não conseguia resolver. E agora ele tem alguém para resolver. Então você, VET, que vai trabalhar com comportamento, ou você, VET, que quer faturar 10 mil por mês, você precisa dessas parcerias, tá? Você precisa desse contato, dessa rede de relacionamento, e isso é automático, as coisas vão acontecendo automático. A reciprocidade que eu ia falar, que eu estava falando ali, que é outro gatilho mental, muito legal também de a gente fazer, de a gente usar, porque é uma coisa simples. Esses gatilhos mentais, pessoal, você começa a praticar, no começo é importante você conhecer eles, como eu estou apresentando para vocês, depois fica automático, você faz, isso é tudo com integridade, a gente precisa ser íntegro, tá? A gente não pode mentir. Quando a gente for contar uma história, alguma coisa assim, história é um gatilho mental também, já vou explicar. Mas tem que ter integridade, porque senão as pessoas elas entendem que aquilo é mentira, que aquilo não é verdade e elas tendem a se afastar. Então você tem que ser íntegro naquilo. Quando você faz isso de forma automatizada, depois de um tempo, fica muito mais fácil para você. As coisas acontecem, você tá fazendo as suas coisas verdadeiramente falando, genuinamente falando, com integridade, e já fazendo os gatilhos. O gatilho não é nada de errado, o gatilho mental é para despertar a atenção da pessoa, para ela parar para prestar atenção. A gente sabe que a rotina das pessoas hoje é muito corrida, então às vezes elas estão fingindo que estão te ouvindo, mas elas só estão te escutando, elas estão escutando o barulho da sirene no fundo, elas estão escutando o passarinho, mas elas não estão prestando atenção em você. Então você desperta alguns gatilhos que fazem com que ela pare para prestar atenção. E a atenção dela é valiosa, porque se você tem atenção, você consegue explicar para ela melhor, tá? Então, quando a gente faz isso, tende a ficar automático. A reciprocidade é mais automática ainda. Reciprocidade é outro gatilho mental que faz com que a pessoa tenda a retribuir o que ela ganhou. Reciprocidade é isso. Se você despertou nela algo bom, você resolveu uma dor que ela tinha, um problema, você ajudou o cliente, você, VET, ajudou o cliente a resolver aquele problema, aquela dor que ele tinha, você despertou a reciprocidade nela. Ela vai querer retribuir, ou da forma financeira, ela quer te pagar por isso, e ela paga com gosto. Sabe aquele pagar com gosto que a gente fala? Né? Várias vezes acontece com vocês também, de fazer alguma coisa, nossa, esse investimento aqui vale a pena, paga com gosto. É reciprocidade, isso é uma reciprocidade. A outra reciprocidade, por exemplo, que o tutor faz, é indicar. O veterinário faz isso também. Ele teve em você sucesso, ele viu que você ajudou ele, então ele quer te ajudar também, ele quer retribuir isso da melhor forma. O que ele vai fazer? Qual é a melhor forma que ele tem para isso? É te indicando, ele vai te indicar para outros, para terceiros. Cara, isso é incrível, isso é uma expansão assim que vocês não têm noção do quanto isso cresce. Chega uma hora que você diz assim, chega, deu, calma que a minha lista está grande, a minha lista de espera. Por isso que eu falo que eu ensino veterinários a faturarem 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana. Porque eu faço isso, isso é automático, é genuíno, é íntegro e vem as indicações automáticas, tá? Fica muito mais fácil assim para o veterinário, fica muito mais leve, tá? Outra coisa importante, outro gatilho legal é a história. Gatilho mental da história, outro gatilho interessante. A história é quando a gente conta algo, uma coisa que aconteceu na nossa vida, de forma íntegra, sem mentiras, que aconteceu realmente, e se tiver emoção nessa história, geralmente uma história ela tem um viés de emoção por trás. Quando eu vou contar uma história para vocês, quando eu tinha 3 anos de idade, o meu cachorro fugiu, atravessou a rua, foi atropelado. Eu resumi, né, uma historinha curtinha, mas tem uma emoção ali, triste e tal. Essa emoção, ela é cola. Emoção é cola. Quando a gente conta uma história, tem uma emoção por trás dessa história.
Porque eu tive essa emoção lá e essas pessoas começam a se identificar com a sua história. Quando você conta uma história para o seu cliente, ele vai se identificar, ele vai ter uma emoção. Quando ele tem essa emoção, ele vai colar na mente dele essa emoção. E ele vai lembrar dessa história que você contou. É muito interessante isso. E às vezes aí você pode usar essas histórias para nessas primeiras avaliações, para fechar com o cliente. Histórias não para motivar ele, nada, é uma coisa que você fez no seu dia a dia com outro cliente que deu certo, que o cliente ficou muito contente, você pode contar isso. É uma história que você contou, que é verdade, que aconteceu no outro cliente que você foi, aconteceu isso, você chegou para avaliar, o cliente, você já fez um comando ali, o cliente já saiu satisfeito, você conta isso para ele. Ele vai se identificar e ele vai querer te contratar. É o gatilho mental da história, tá? Existem vários gatilhos mentais. Hoje eu estou trazendo um resumo, alguns principais. O outro que eu posso contar para vocês é o gatilho da escassez. É muito legal também a escassez, usar a escassez. O que é o gatilho mental da escassez, Felipe? Escassez é algo que a gente desperta no tutor para que ele entenda que aquilo é raro, que aquilo tem pouco e ele precisa daquilo. É escasso. Quando o cérebro humano, ele entende que uma coisa é escassa, tem pouco, ele quer aquilo, tá? Então a gente desperta isso no tutor. Não mentindo, tá? Como que eu fazia isso, para vocês entenderem? Por exemplo, quando vinha um agendamento, quando vinha uma solicitação de consulta, uma solicitação de atendimento, o cliente vinha entrar em contato comigo, eu não deixava a agenda aberta para ele. Eu fazia assim, ó, eu dava opções para ele. Sempre uma opção. Primeiro, uma opção. Eu falava que eu tinha esse horário disponível. Ó, tenho tal dia 12 de maio, às 14 horas. Falava, esse horário que eu tenho disponível. Sabe por que eu fazia isso? Porque se a gente deixa a agenda aberta, e ele vai escolher horários que às vezes é muito ruim para você. Então eu pensava no meu atendimento, na minha logística. Por quê? Porque eu quero atender 2 dias por semana, né? Eu quero faturar 10 mil nesses 2 dias, então eu tenho que concentrar esses clientes nesses 2 dias. Eu posso fazer durante a semana toda, posso atender todos os dias. Mas como eu gosto eu não quero gastar com combustível e me deslocar, por exemplo, assim, eu quero ir em um cliente lá longe, a 8 km de distância. Eu vou hoje, aí daí amanhã eu vou em outro, de novo a 8 km, isso é gasto, né? Isso não tem, você não consegue atender muitos clientes. Para você atender 10 por dia, que é a média, uma média boa de se atender, a gente tem que concentrar eles por regiões, por exemplo, né? Então por isso que você dá horários para ele. Você já tem um cliente em determinada região, determinado bairro da sua cidade, ali próximo. Você, quando aparece outro cliente, você primeiro pergunta para ele de onde ele é e tal, e aí você encaixa ali perto, entendeu? Você coloca um horário ali do lado. Então você fala assim para ele, fulano, eu tenho esse horário disponível, pode ser? Vamos agendar? A partir do momento que ele entende que isso é escasso, quando você já fala que só tem esse horário, é escasso para ele. Ele, vou fazer o que eu preciso aqui para encaixar esse horário. E não é ruim isso, é bom para ele, porque a gente vai ajudar ele. E não é mentira. É o horário que eu tenho ali para encaixar próximo com o cliente, tá? Se ele não conseguir de jeito nenhum, eu tento encaixar outros horários, sim, claro. A gente faz isso para atender da melhor forma, para atender todo mundo. Só que aí começa a ficar difícil para mim. Então eu sempre facilito dessa forma para mim, para os meus atendimentos, para que eu consiga faturar 10 mil naqueles 2 dias por semana, tá? Dando 10 mil no mês, né? 10 atendimentos por dia, essa é a conta. Aí o que eu fazia? Eu fazia isso. Fica muito mais fácil a gente se organizar também, né? De se deslocar, dos locais onde você tá, você já conhece a região, você vai ficar uma manhã numa região, uma tarde em outra região, fica muito mais fácil isso. É só vocês prestarem atenção numa consulta, vamos marcar uma consulta com o médico. Ele fala assim, não, qual que é o horário que você quer? O médico, né? Uma consulta médica. Não, ele te dá uma opção. Ó, tenho tal dia, tal horário. Pode ser? Isso desperta um gatilho de escassez. Não é mentira que ele tem só aquele horário. É verdade, a agenda está cheia, ele tem bastante cliente.
E isso é gatilho mental de escassez. Faz com que o cliente se adapte, se adeque, se ajuste os horários dele para poder fazer esse atendimento. Todo mundo ganha. Não é ruim para o cliente, é bom porque ele vai conseguir um atendimento mais rápido. Não, às vezes ele tem que esperar, tem que colocar numa fila de espera e assim por diante, tá? Isso é o gatilho da escassez. É muito legal de fazer, de a gente aplicar, tá? Não é... Mas tem que ser uma coisa com integridade. Se você mentir, não é legal, porque, Beth, você chega assim e fala, não, fulano, eu tenho 1000 clientes e eu não consigo te atender agora, você vai ter que ficar numa fila de espera de 1 ano. Às vezes é mentira, né? Ele vai sacar, ele vai entender, ele vai para outro profissional, vai buscar outro profissional. Não que isso seja um problema, buscar outro profissional. Sendo veterinário, da área de comportamento, tudo bem. Mas é que geralmente na sociedade não vai ter outros. É só você, então ele precisa de você. Comportamento canino, os vets não... tem escassez, é uma coisa... é muito escasso, tem muita demanda para trabalhar com isso. Goiânia é uma cidade muito grande, para vocês terem ideia, e não tinha. Agora eu sou o único aqui em Goiânia que trabalha com isso. Na sua cidade, se você pensar, vai ter poucos, ou não vai ter nenhum. Se tiver, vai ser um, por exemplo. Principalmente cidade menor. Para prestar atenção. Preste atenção nos profissionais que trabalham ali com você, os seus colegas veterinários. Olha quantos que faz uma listinha. Cardiologista, dermatologista, neurologista, endócrino. Essas especialidades que você tem numa lista, eu tenho isso. Você deve ter também, Vete, uma lista de parceiros para você indicar. Eu tenho isso dos melhores, que eu acho, que eu considero, que eu confio para mim indicar. Olha nessa lista, vê se tem algum comportamentalista ali, vê se tem um veterinário que trabalha com comportamento. Não tem. Você vai ter que indicar um adestrador, por exemplo. Quando você indica um adestrador, existem adestradores bons, claro, mas quando você indica um veterinário que trabalha com comportamento, passa muito mais confiança para o tutor, quando você indica o veterinário, entende? É muito mais fácil o tutor fechar com esse veterinário do que fechar com um adestrador. Nada de errado com o adestrador, mas é que o veterinário, ele tem mais know-how, ele tem mais artilharia para poder tratar aquele problema de comportamento, com psicoativos, drogas, né, as medicações, psicofármacos e assim por diante. Os protocolos, ele entende de anatomia, de fisiologia, tá? Então isso ajuda bastante. Você, quando o veterinário ele trabalha com comportamento, ele é autoridade naquilo. Ó, gatilho mental da autoridade. É escasso. Gatilho mental da escassez. Entende como que funciona? É assim que funciona. Os adestradores são bons para a gente fazer parceria também, tá? A gente trabalha juntos, adestradores e veterinários. É legal fazer isso, porque o adestrador, muitas vezes você não consegue atender, é longe, a agenda não comporta, você indica para adestradores também. É legal fazer isso, fazer essa parceria, os adestradores, quando eles têm uma dificuldade lá de resolver um problema de comportamento que precisa de uma ação de medicação ou de uma ação de um conhecimento mais técnico da coisa, de comportamento, ele indica para você, porque ele não consegue resolver. E é um conjunto isso, um indica para o outro, e todo mundo ganha, ninguém perde, todo mundo sai ganhando. Essa é a ideia, né, povo? Essa é a ideia, Vete. Quando a gente se ajuda, a gente cria essa rede de relacionamento, a gente vai muito mais longe. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se desenvolve. Beleza? Alguma pergunta dos gatilhos mentais? Ficou alguma dúvida? Resumindo então, quais foram os gatilhos mentais que a gente trabalhou hoje? Os gatilhos mentais como forma de fidelizar, como forma de concretização de um cliente, né? Como forma de fechamento de um atendimento. Você fecha um atendimento, você fecha com ele que você vai continuar atendendo, né? Você faz a primeira avaliação e depois fecha com ele o resto das outras. Quais foram os gatilhos que a gente usou hoje? Prova social, só resumindo, né? Escassez, história, reciprocidade, autoridade. A gente falou de 6 hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotei aqui para não esquecer. Tem vários, tá? Falei alguns assim principais, alguns que eu considero mais importantes, de uma forma resumida para você entender. No treinamento vertical a gente aprofunda isso, fala como que funciona isso na prática mais detalhadamente, falando dos outros gatilhos mentais também. É importante falar disso para o VET, porque isso vai ajudar nele no faturamento. Isso vai ser um plus que ele vai ter
para faturar 10 mil por mês? Tudo que a gente usa conforme para ajudar no faturamento, a gente ensina lá no treinamento Viver de Cão. Eu ensino sobre clientes, sobre tráfego, sobre marketing digital, uso das redes sociais, ajuda bastante, pô. Internet, né? O uso da internet, tudo que a gente pode fazer para melhorar o nosso atendimento em domicílio, nosso atendimento interpessoal, relação interpessoal com os clientes, a gestão, a organização de planilhas, a organização financeira do negócio. Isso é muito legal e muito importante que o VET não sabe fazer. Por que a gente não sabe fazer? Pergunta como é que eu sei? Pergunta como que eu sei que você não sabe fazer? Porque a gente não aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende técnicas, a gente aprende muita técnica, anatomia, fisiologia, farmacologia, clínica de pequenos, clínica de grandes. A gente aprende isso na faculdade. A gente não aprende vendas, né, relacionamento interpessoal, a gente não aprende gestão, não aprende organização financeira. Então o VET ele precisa saber disso também. Essa é uma coisa importante para ele faturar mais. Não é só saber técnicas. Quando a gente estuda muito, tem uma coisa importante aqui que trava a gente, VET, de se desenvolver, tá? Pra gente encerrar, eu vou deixar esse ensinamento. Quando a gente estuda muito conhecimento, às vezes fica confuso na nossa mente. A gente estuda. Depois pega outro livro, estuda. É muita informação e aquilo não é um conhecimento. É só informação. Tá vindo informação de um lado, informação do outro, informação na internet, informação na revista, no jornal. Essas informações, se a gente não colocar em prática, elas não vão virar conhecimento, tá? Conhecimento sem ação é mera ilusão e gera frustração, pode gerar frustração, porque você não consegue colocar em prática isso. Então toda a informação precisa virar conhecimento. Para virar conhecimento é ação, colocar em prática. E para colocar em prática você precisa ter conhecimento de outras áreas, não só a parte técnica que está ali no livro. Você precisa de saber lidar com pessoas, saber lidar com os tutores, saber vender e assim sucessivamente. Assim você vai faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana. Só assim. Só com a parte técnica a gente não consegue. Beleza? Combinado? Show de bola, gostaram, pessoal? Eu não vi os coraçãozinhos de vocês hoje aqui não, hein? Cadê os coraçãozinhos das curtidas? Cadê os VET? Cadê os VET que fugiram? Cadê os VET que estão dormindo até tarde? Não, né? Pessoal, eu vou deixar essa live salva, tá? Pra quem quiser assistir o replay. Depois você indica pros colegas, tá? Os colegas que não conseguiram assistir ao vivo. Eu tô fazendo vários horários para dar chance de todo mundo assistir. Tem VET que gosta de manhã, tem VET que gosta de assistir meio-dia e 10. E tem outro VET que gosta de assistir às 19h10 da noite, um horário que fica melhor para ele. Então tem 3 opções. Dessas 3 opções, tudo dormindo, é isso aí, Diego. Dessas 3 opções, fica alguns replays lá. A maioria eu deixo replay, então tem mais a possibilidade de assistir de novo ainda. Então não tem desculpa para aprender, não tem desculpa para se desenvolver. Beleza? Então eu vou deixar salvo, você pode compartilhar com os colegas e avise que a próxima hoje é meio-dia e 10. Já deixa salvo na agenda do celular, no alarme do celular pra gente se encontrar meio-dia e 10, beleza? Depois à noite. Então a próxima meio-dia e 10, a gente se encontra lá. Valeu, VET, sextou, bora! Tchau, tchau!